Senhores telespectadores, o nosso tema de hoje são as revoluções portuguesas. Como sabem, uma nação é um organismo vivo, é como uma pessoa. Tem a sua infância, cresce, envelhece, declina, acaba. Bom, essas mudanças é que podem ser feitas por dois processos fundamentais. Ou por evolução, uma evolução lenta e preparada, ou por revolução. A revolução é quando o Estado não acode com as evoluções necessárias, então surge a revolução que dá cumprimento àquilo que a nação quer. Naturalmente que ao fazer uma lista das revoluções em Portugal, eu atendi só àquilo que realmente mudou a evolução portuguesa. Fora disso, houve muitas zaragatas, muitos motins, muitas intentonas políticas, muitas revoltas falhadas, muitos quartéis fechados. É particularmente intenso nos séculos XIX e XX, mas isso não alterou o ritmo sereno deste país a caminhar para o futuro. Portanto, são só as grandes revoluções que mudaram o caminho português que eu vou fazer uma referência. A primeira revolução, a mais antiga, é em 1128, o combate de São Mamede, perto de Guimarães, e é o combate pelo qual o jovem príncipe Dom Afonso Henriques sacudiu a tutela materna e disse: quem governa o condado portugalense sou eu. E foi. Ele ganhou o combate que ali houve e ficou ele a governar o condado portucalense. O condado tinha sido dado pelo rei de Leão Castela ao conde Dom Henrique, dado com caráter hereditário. O conde morreu, portanto, para quem é que ficou o governo? Entendeu-se que era para a viúva, para a condessa Dona Teresa. Mas o Dom Afonso Henrique saberia que não. Morreu o pai, fica para o filho. Era para o filho. A verdade é que é esse problema. Saber quem governa Portugal. Se é um príncipe português, se é uma condessa galega, que se discute nesse famoso combate de São Mamede. Sobre esse combate, as pessoas têm andado muito enganadas sobre o sítio onde ele se passou. Como se diz, São Mamede, foram à procura de um sítio onde havia uma igreja de São Mamede e disseram: é aqui. Ora bem, é exatamente às avessas. Não é nesse sentido, é no outro. É na estrada que vem do Porto. E sabemos isso porque o lugar do combate, São Mamede, no século seguinte, já tem um outro nome, chamam-lhe a Veiga de São Redanhas. A Redanha é uma palavra castelhana que quer dizer sangueira, ferida, violência, Redanhas. Ora bem, compreende-se que é um sítio onde houve uma batalha que se chama São Redanhas. E a gente hoje sabe muito bem onde era a Veiga de São Redanhas, porque o Fernão Lopes, quando descreve a conquista de Guimarães
pelo mestre Davis, diz que ele passou na Veiga de São Rodanhas, que é na estrada que vem do Porto, pouco mais ou menos meia légua de Igarães. E assim é que está certo, eles vinham do Porto. Aí é que se deu o combate, provavelmente, isto agora é uma hipótese minha, mas muito provavelmente, junto à ponte do Rio Selho. O Rio Selho passa ali, tem uma ponte, já havia nessa altura, e é na passagem da ponte que se deve ter dado o combate, porque as forças de Dom Rodrigues, que eram essencialmente as milícias burguesas do Conselho de Guimarães, opuseram-se às tropas feudais da Condessa Dona Teresa. É o primeiro combate com consequências importantes para a vida portuguesa de que eu me recordo. Combate de São Mamed em 1128. Depois instala-se uma monarquia, Dom Afonso Henriques, o filho, Dom Sancho I, o neto, Dom Afonso II, o bisneto, Dom Sancho II, e aí dá-se outra grande revolução que altera completamente a vida nacional. É a intervenção do Conde de Bolonha, o irmão do rei, que estava em Paris. Os povos queixaram-se ao Papa de que aquele rei não prestava e o Papa escolheu para governar o país, com título de curador, o irmão do Afonso, que estava lá em França. Estava casado com uma grande fidalga francesa, com a Condessa de Bolonha, por isso é que lhe chamou bolonhês. E veio de lá para Lisboa, por ordem do Papa, desembarcou em Lisboa e teve imediatamente o apoio de todo o povo lisboeta e das milícias municipais, e é com essa gente que ele faz uma guerra, em 1247, 1248, uma guerra que atingiu praticamente todo o país e acabou por obrigar o Sancho II a ir-se embora. Foi para Toledo, onde morreu, e não se soube mais dele. E a partir daí, o bolonhês tem o título de Rei de Portugal. É um grande rei, é o primeiro rei a chamar o povo às cortes, é o primeiro rei a fazer realmente a legislação nacional. Pode-se dizer que a estrutura do Estado medieval português é obra de Afonso III. Entrou depois em grandes conflitos com a Igreja, foi excomungado, mas a última hora arrependeu-se, resolveu restituir à Igreja tudo quanto lhe tinha apreendido e, em face disso, o abade de Alcobaça levantou-lhe a excomunhão e ele pôde ser enterrado no mosteiro de Alcobaça, onde está. O sucessor de Dom Afonso III é o filho, Dom Dinis, é também outro grande rei. Mas a análise do reinado de Dom Dinis deixa-nos um pouco perplexos, porque tem duas fases perfeitamente diferentes. Uma até 1300, século XIV, outra de 1300 em diante. A primeira é uma política de apoio inteiramente aos concelhos, aos municípios, às classes populares, aos interesses do povo. A segunda é, pelo contrário, uma política que favorece a nobreza, os grandes nobres. O Dom Dinis, que até aí tinha governado ele próprio com as suas ideias, arranjou um conselheiro espanhol, Dom João Afonso Telo, e foi ele quem realmente marcou a política portuguesa. A verdade é que é uma mudança completa e essa mudança tem grandes consequências. É que, na segunda metade,
o herdeiro do trono, o futuro Dom Afonso IV, revolta-se. A história que se conta é que o pai o queria substituir por um irmão, Afonso VI, isso é uma treta. Quem chefia a revolta é um advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila, um advogado que fala aos povos, levanta os povos contra o rei, acusa o rei de não fazer justiça e leva atrás de si a grande massa da população municipal, e é com essas tropas que o futuro Dom Afonso IV acaba por vencer as tropas de Dom Dinis, que acabam em Santarém por ser vencidas e reduzidas a nada. São os próprios fidalgos que impõem ao rei que acabe com aquela guerra, porque ele já não há quase cavaleiros do lado do rei. Está tudo do lado do príncipe revoltado. É este rei Dom Afonso IV que está ligado ao dramático episódio da morte de Dona Inês de Castro. Isto liga-se também à política do rei de apoiar as classes populares. Inês de Castro é irmã dos chefes de uma revolta espanhola contra o rei Pedro Cruel. Essa revolta apoia-se nas cidades e é contra os grandes nobres, que foram mortos em grande número. Os revoltosos precisavam de um príncipe e vieram pedir ao nosso herdeiro, Dom Pedro, que fosse o chefe da revolta castelhana. E Inês de Castro deve ter apoiado este pedido, que faria dela a rainha de Castela. Mas o rei achou que não podia permitir isso e, para acabar com essa influência, mandou condenar à morte a Inês de Castro. Isso constituiu depois uma das histórias românticas mais comoventes e mais repetidas da história portuguesa. Com Dom Afonso IV e depois Dom Pedro, há um período de paz social em Portugal que se prolonga pela primeira parte do reinado de Dom Fernando. Quando o rei morre, é que se dá a grande revolta de 1383-85. Há só uma herdeira para o trono, a filha, Dona Beatriz, que é novinha, e, portanto, deve ser a herdeira do trono. Simplesmente, os pais, para lhe darem força, casaram-na com o rei de Castela. E o povo entendeu que uma rainha portuguesa casada com o rei de Castela era um perigo para a independência nacional. E, portanto, disseram: não queremos esta rainha. Não andavam a aclamá-la, Real, Dona Beatriz, rainha de Portugal. E o povo respondia: não queremos. Acabaram por escolher um filho do Dom Pedro, filho bastardo, que era mestre da Ordem Militar de Avis. Veio a ser o grande rei Dom João I de boa memória. Esse rei dirigiu a resistência portuguesa, primeiro a reação de Lisboa contra o cerco castelhano. Esse cerco acabou porque uma epidemia de peste devastava as forças castelhanas, tiveram que ir embora, mas depois voltaram em força com grandes contingentes castelhanos e franceses, que eram aliados na Guerra dos 100 Anos, e com cerca de 30 mil homens invadiram Portugal. E é aí que se dá o que parece um milagre. O condestável Dom Nuno Alves Pereira atravessa-se no caminho e consegue fazer cair as tropas invasoras
numa situação crítica em que foram esmagadas e tiveram que fugir. Fugiram para Santarém e assim acabou a tentativa espanhola de ocupar o trono português. Mas esta mudança, o mestre Davis é aclamado rei em Coimbra, apesar de haver outras pessoas com mais direito, mas o povo aclama aquele rei e durante o tempo dele muda completamente a política portuguesa. A mudança é tão grande que Fernão Lopes diz era como se fosse a 7ª idade do mundo. Quer dizer, uma mudança tão completa como se mudasse o mundo. A 7ª idade. Diz ele que homens de baixa condição, muito humildes, ele tinha conhecido com profissões de serviço, andam agora feitos senhores com séquitos de 20 e 30 criados atrás deles, e esta gente nova, promovida pela Revolução, os escudeiros do mestre, que ganharam a guerra, que agora vão governar Portugal. Isso leva a uma mudança que é marcada especialmente pela conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta marca o início da política da expansão ultramarina. Portugal, a partir de 1415, é uma nação virada para fora de si, é uma nação virada para o mar, é uma nação que vai colonizar vastos espaços do globo. Com a Revolução do mestre Davis, instala-se em Portugal um clima de unidade e de paz interna que se mantém nos reinados seguintes. É certo que Dom João II ainda teve que jugular com mão de ferro as tentativas da nobreza e matou os chefes da nobreza portuguesa para impor o poder popular. Ele dizia, frase célebre, que entre o salmonete e a sardinha, ele preferia a sardinha. É mais barata, mais saborosa e não custa tanto a apanhar, ao passo que o salmonete é difícil e, portanto, achá-lo. Mas a nova crise que vem a dar-se na política interna é com a Restauração. A Restauração de 1640. Como sabem, o país perdeu o rei português em 1580, vem o Filipe e ele é aclamado pela grande maioria dos portugueses nas cortes de Tomar e jura manter uma grande parte das características nacionais. Mantém-se a moeda nacional, mantém-se a língua portuguesa, mantém-se o mesmo exército, mantém-se a mesma bandeira. Tudo quanto faz um país, ele mantém e cumpriu. O reinado de Dom Filipe II é realmente exemplar. E em Portugal, dentro do país, há realmente calma política que se mantém nos reinados seguintes até 1640. Em 1640 é que começa a haver impaciência popular. Há grandes manifestações no Alentejo, é o caso do Manuelinho de Évora, manifestações populares contra o poder dos Filipes. Essas manifestações são esmagadas, mas em 1640 os nobres portugueses são intimados a ir tomar parte na Guerra da Catalunha. A Catalunha tinha-se revoltado com o apoio da França contra a Espanha e era preciso dominar a revolta catalã. Os portugueses aí pensaram, bom, guerra por guerra, antes cá do que lá. E em 1 de dezembro de 1640, um grupo de 40 fidalgos, é importante isto, mostra que é uma coisa restrita.
um grupo de 40 fidalgos corre ao Paço, que era no terreno do Paço, mata o secretário de Estado, que era o Miguel de Vasconcelos, que não tinha culpas nenhumas nisso, mas mataram-no porque era muito odiado, e proclamaram rei o Duque de Bragança, que estava em Vila Viçosa. O Duque aceitou a nomeação e a Revolução, por essa altura, foi só isso. Diz até a crónica que os mesmos juízes que estavam sentados nas suas poltronas a dar as sentenças não se levantaram. Escreveram em nome de Felipe, rei de Portugal e dos Algarves, depois passaram a escrever em nome de Dom João IV, rei de Portugal e dos Algarves, mas tudo correu bem. E o Dom João IV, o novo rei, volta a apoiar fortemente as camadas populares. Ele tem contra ele a alta nobreza. Há até uma grande revolta da alta nobreza em que ele é obrigado a executar os chefes da nobreza portuguesa, mas o povo português está de alma e coração com a restauração. O povo quer ser um rei português. E é isso que explica que numa guerra de 28 anos, que é muito, 28 anos de guerra, é muito. Então a gente achou agora tanto, a guerra do ultramar com 13 anos, aquela 28 anos, e com grandes forças, os espanhóis mandaram grandes forças para tentar dominar aqui a revolta portuguesa, mas o povo conseguiu sempre dominar a situação. Em 1668 foi assinada a paz, em que Espanha reconhecia para todos os efeitos a independência de Portugal. Não me referi às revoluções que foram depois da restauração de 1640 por uma pura questão de falta de tempo. O tempo não é elástico. A gente começa e daí a pouco estamos no fim. Portanto, essa parte, que é muito importante, fica para um próximo programa. Vamos fazer um segundo programa sobre as revoluções portuguesas, segunda parte.